Olá, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo. Mais feliz ainda por saber que você escolheu usar o estudo como um meio de garantir mais segurança, estabilidade e conforto para você e para sua família. Eu tomei essa decisão lá atrás e eu garanto para você, eu não me arrependi nem um segundo. Eu faria tudo de novo. Se você está aqui, você deve estar se perguntando sobre o APA, né? O Alta Performance e Aprovação. Você deve estar querendo saber um pouco mais sobre o APA. E é claro, eu vou te ajudar com relação a isso. Mas antes eu queria me apresentar rapidamente. Queria que você me conhecesse rapidamente. O meu nome é Rafael Medeiros, eu sou delegado de Polícia Civil no estado do Ceará e eu fui aprovado, além desse concurso, fui aprovado em outros 5 concursos, né? A Polícia Civil do Ceará, onde eu sou delegado hoje, fui aprovado em 10º lugar geral e fechei a prova discursiva. Também exerci o cargo de policial civil no Distrito Federal e fui aprovado em outros concursos, todos da área policial, PC de Minas, PC do Rio, agente penitenciário do meu estado, enfim, alguns concursos. E eu tenho uma grande história com os concursos. Na verdade, eu aprendi, eu apanhei muito e, na verdade, o que eu faço aqui é adiantar o tempo para vocês. Na verdade, o que eu pego como referência é a minha história, mais ciência, e mostro para você o caminho da aprovação. Eu sou formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pessoal, a cidade em que eu nasci, em que me criei, formei lá, e depois comecei a fazer os concursos e acabei saindo justamente por conta da minha aprovação. Além disso, hoje em dia exerço o papel, o bonito papel que eu gosto muito, de professor de processo penal, né? Eu ministro processo penal em cursos preparatórios para concurso. Já trabalhei também nas faculdades, né, nas carreiras universitárias, mas decidi ficar só com os concursos porque é mais, digamos, a minha praia, a minha área. E trabalhar com concurso, trabalhar com concurseiro, trabalhar com alta performance nos estudos é o que realmente me move. Ajudar as pessoas a conquistar um novo patamar em relação aos estudos para poder mudar de vida. É isso que eu gosto de fazer. A questão, pessoal, para a criação do APA é uma dificuldade que eu sempre reconheci nas pessoas de estudar, né? Parece até algo meio óbvio, mas a questão é que você não pode estudar de qualquer jeito, né? Mas muitos acham que pode. As pessoas simplesmente são jogadas para dentro do mundo dos estudos e são ali largadas, né? Isso desde a nossa primeira infância. Ninguém pegou e me mostrou, Rafael, você estuda assim, você revisa o seu caderninho aqui da escola, você precisa analisar isso daqui, organizar, você precisa ter um cronogramazinho simples, pelo menos estudar uma matéria por dia. Nunca ninguém fez isso. Ninguém nunca me ajudou a organizar os estudos. É como dirigir, né? A gente, para dirigir, a gente não precisa de uma aula antes de dirigir. Nos estudos deveria ser assim também. A pessoa te ensina a estudar e depois te coloca para estudar, mas na verdade não é isso que acontece. Todos nos colocam para estudar e ninguém nos ensina como estudar. Simplesmente senta aí e começa a ler, menino, né? Quantos e quantos professores mesmo hoje em dia que você pega e fala assim com ele, professor, vou começar a estudar para concurso, como você acha que eu deveria estudar? E aí ele fala para você, olha, estudar para concurso é só sentar a bunda na cadeira e começar a estudar. Será que é mesmo? Pessoal, eu tenho muita experiência com provas, eu te garanto que não é assim. Tem muita gente que está sentado estudando o dia inteiro e não está conseguindo ter resultados nem mesmo razoáveis. Por quê? Porque o estudo ele exige uma ciência, o estudo ele exige uma organização, o estudo exige método. Muitas pessoas, justamente por não reconhecer isso, a necessidade de um método, eles acham que é só estudar de qualquer jeito, acabam tendo dificuldades básicas com relação aos estudos. Por exemplo, não consegue se organizar, a pessoa não consegue entender o que vai fazer no próprio dia, o que vai fazer no mês, o que ela vai fazer durante aquela trajetória de estudos, ela não consegue concatenar as ideias. A pessoa não consegue focar nos estudos. Quantos e quantos alunos entram em contato comigo? Rafael, como é que eu faço para ter mais foco? Eu não consigo. Por quê? Porque ela acha que ter foco é algo intuitivo, simplesmente ou se tem ou não tem. Não é assim.
Foco é algo que você pode conquistar com ferramentas científicas, né? Além disso, as pessoas não conseguem ter constância nos estudos. Estuda um dia, para 3, né? Ou então um dia estuda meia hora, no outro dia estuda 6 horas. Ou seja, não consegue manter uma linha reta de evolução. E por isso, a constância não vem. Logo, o resultado também não vem. Quantas e quantas pessoas que eu conheço, que eu vejo, que não sabem revisar o conteúdo. Alguns não sabem nem mesmo que é necessário revisar o conteúdo estudado. E com isso, não fixa o conteúdo e acaba não conseguindo um bom resultado, acaba não conseguindo atingir a tão sonhada aprovação. O APA, o curso, o treinamento Alta Performance e Aprovação, ele nasceu justamente para resolver todos esses problemas. O que eu quero é que vocês aprendam a estudar. Aprendam a estudar. Dominem o processo de aprendizado. O APA, ele veio para isso. Para que a pessoa consiga entender como funciona o processo de aprendizado, que ele consiga se organizar, que ele consiga revisar do jeito certo, no tempo certo, maximizando o aprendizado. Quando você consegue aprender mais com menos tempo e segurar aquela informação até a sua prova, você chega lá, despeja tudo e passa. É simples, pessoal. As pessoas ficam achando que quem passa muito rápido em concurso é porque nasceu inteligente. Eu acho que não. Eu não sou do tipo que nasceu inteligente, na verdade eu já tomei muito pau, na verdade eu já me decepcionei muito, eu tive um ensino médio muito ruim, eu fiz uma faculdade bem mais ou menos, e eu passei em concurso antes de várias pessoas que eu achava e ainda acho que são mais inteligentes que eu. Eu tinha notas medianas na faculdade, né? Até eu resolver me interessar para os estudos e aplicar um bom método, eu era bem mediano e tinha muita gente melhor do que eu. Só que quando eu resolvi estudar e pesquisei sobre métodos, coloquei a ciência na frente dos meus estudos, quando eu consegui emplacar um bom método de estudo, eu comecei a ver que eu passava e o pessoal que era fodão da minha sala, o pessoal que era bom, que tinha notas altíssimas, começaram a tomar pau, alguns até mesmo desistindo de fazer concurso. Quer dizer que, então, Rafael, você acha que a pessoa, mesmo não sendo o top da sala, ele pode passar em concurso e pode passar em um bom concurso? Sim, com certeza, é o meu caso. É o meu caso. E eu quero que vocês consigam compreender isso, né? O método é o que vai te diferenciar. É o como você estuda. Por mais esforçado que você seja, se você não tiver um bom método, você não vai conseguir estudar com qualidade, não vai conseguir render o bastante para poder ter resultados num mundo tão competitivo como é o mundo dos concursos de hoje em dia, né? A questão é que, antigamente, você ter um material de estudo já te colocava lá na frente, né? Há 10, 15 anos atrás. Por quê? Porque os materiais eles não estavam disponíveis para todos. A gente tinha um gargalo de informação muito grande. A internet não levava materiais para as pessoas. Aulas eram só presenciais, cursos caríssimos. Então, quem tinha um bom material e um bom curso já estava 10 passos à frente. A questão é que hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, ter um material é algo básico, todo mundo tem. Não é mais o material que você tem que vai te diferenciar, porque o material que você tem aí, todo mundo tem. Todo mundo tem. O que vai te diferenciar é o seu comportamento. É como você leva o seu processo de aprendizado. O APA, pessoal, ele é um treinamento de alta performance e que te ensina os pontos essenciais do estudo, né? Organização de rotina, técnicas, aspectos comportamentais. Ele te ensina a se blindar de interferências externas, entre outros temas como organização, sistematização, montagem de cronograma, revisões e também técnicas de estudo. Eu gastei anos e anos testando, pesquisando, colocando em prática cada uma das técnicas. Eu usei técnicas boas, ruins, vi que não eram boas, tirei do meu arcabouço, peguei outras e coloquei no lugar. Eu fui acertando o processo até conseguir colocar o meu nome na lista de aprovados. E o que eu faço no APA é te poupar todo esse tempo. Você não vai ter trabalho para pesquisar qual é o melhor método, errar para depois acertar. Eu vou te poupar muito tempo. Por quê? Porque eu vou te mostrar, depois de muita pesquisa, qual é a melhor forma de se seguir esse caminho, né? Ah, Rafael, vai ser fácil passar em concurso? Não, não vai ser fácil.
existem as dificuldades, né? Existe a dedicação que você tem que colocar nesse projeto, mas eu te garanto, você com o APA estará 1000 passos à frente. O seu caminho vai ser muito mais curto até a sua tão sonhada aprovação. Você deve estar querendo, né, saber mais do APA. Como é o Alta Performance e Aprovação? Eu faço questão de te mostrar o APA por dentro da plataforma que você vai ter acesso, né? Por quê? Porque eu sou do tipo que eu não quero que você entre no que não sabe o que é. Eu quero que você veja o APA por dentro. Não quero que você compre algo que você não faz ideia do que se trata. Por isso, eu vou abrir aqui para vocês, nesse vídeo, agora, o Alta Performance e Aprovação por dentro, na visão do próprio aluno. Quando você entrar no curso, você vai ter acesso a tudo isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Presta bastante atenção. Vamos lá. Essa é a plataforma, pessoal. A plataforma digital em que está o APA, beleza? Se você der uma olhada aqui, acompanha junto aqui comigo. Aqui à esquerda estão todos os módulos, tá vendo? O módulo 1, 2, 3, 4. Só no curso base, pessoal, são 10 módulos. 10 módulos só no curso base, tá? Vamos passar aqui por cima de cada um deles. Olha, o módulo 1, apresentação. Aqui é um momento em que são 3 aulinhas em que eu falo para vocês um pouco sobre quem sou eu, um pouco mais da minha história, para você se inspirar e para você poder se mover mais rápido. Falo para você um pouco também sobre técnicas de estudo, né? E por que você deveria tratar isso como mais uma disciplina de estudo. Isso daqui é uma virada de chave que vai assim, exponenciar os seus estudos. Depois que você entender isso daqui, você vai ver do que eu estou falando. A aula 3, ela fala sobre a questão do começar pequeno, mas de chegar muito longe. Por que a gente precisa ter esse comportamento? Aqui eu te provo que você precisa dar passo por passo. E te ensino a entender o que é esse passo por passo. O que é esse primeiro passo pequeno e como é que você vai avançar nesse sentido. O módulo 2, pessoal, ele fala sobre fixação de prazos e números, né? E o cuidado que você tem que ter com isso. São as aulas 4 e 5. Cada aula aqui, pessoal, tem entre 20 minutos e meia hora, viu? É um curso muito completo. A aula 4 fala do prazo de aprovação e tempo diário de estudo. Aqui eu tento achar com vocês uma ideia do que pode ser um prazo de aprovação e ajudo vocês a melhorar as expectativas com relação a isso. É muito importante que logo no começo dos estudos você saiba dimensionar isso daqui, porque senão você corre o risco de ficar batendo cabeça o tempo todo por causa disso. A aula 5, ela fala sobre escolher uma área, né? Vocês vão entender durante o curso que eu prezo muito pela escolha de uma área para a qual você vai prestar concurso. E eu te explico por quê. Ah, Rafael, então não dá para eu fazer concurso para o INSS e para o NP ao mesmo tempo? Não é bom. Eu vou te convencer de não fazer isso, porque não fazendo isso, você vai avançar muito mais rápido. Ah, Rafael, mas eu já escolhi a minha área de atuação. Assiste essa aula, porque mesmo assim ela vai virar algumas chaves em você, tá? A aula 3 fala sobre as qualidades a lapidar. Aqui a gente começa a trabalhar a parte comportamental do estudante. Eu sempre vou falar isso com vocês. A parte comportamental, ela é tão importante ou até mais importante do que o próprio método. Então essa parte inicial do curso, pessoal, não ignorem. Aqui a gente forma a pessoa concurseira, a pessoa estudante, para depois poder aplicar os métodos que vem na segunda parte do curso, tá? Aqui, ó, a gente tem uma aula sobre motivação. É uma questão científica, pessoal. Motivação existe de forma concreta. Você pode conquistar motivação quando você não tem, desde que você aplique técnicas corretas. Motivação não é algo que ou você tem ou não tem. Você pode conquistar. A aula 7 fala sobre constância. Constância? Como manter a constância? Se você não tem constância nos estudos, você está jogando seu futuro fora. Então, qual é a ferramenta, Rafael, que você usa para ter constância nos estudos? Aqui eu ofereço para vocês um documento. A minha ferramenta no Excel que me ajuda a ter constância nos estudos. Vocês vão entender, eu falo disso na aula e ofereço o documento também, tá? Inclusive em várias aulas eu falo isso. Eu explico, mostro o caminho e embaixo da aula você encontra um documentozinho que eu ofereço, que é um documento que eu usei na minha jornada e que vai ajudar você a conquistar a sua aprovação, tá?
A aula 8 fala sobre autoconhecimento e autodisciplina, como conquistar e por que você não deve continuar enquanto não conseguir criar isso daqui. A aula 9 é um dos corações do curso, organização e sistematização. Eu falo sobre sistemas, eu falo sobre como organizar uma área de trabalho, como organizar o seu plano de estudos, como organizar a sua vida numa perspectiva mais macro, sabe? Numa perspectiva maior. Não é só método, aqui é organização em macro. Por isso que 90% dos alunos saem do APA dizendo o seguinte: professor, eu entrei aí para aprender a estudar e, cara, eu estou fazendo tudo melhor na minha vida, estou trabalhando melhor, estou me relacionando melhor. Por quê? Porque eu te ensino a se organizar, a lidar com você mesmo, a ter mais autoconhecimento, a ter mais autodisciplina. Então isso acaba resvalando em outras áreas da sua vida, muito embora o nosso foco aqui seja estudo, claro. A aula 10 fala sobre adaptabilidade e flexibilidade. Até que ponto você deve ser flexível ou não, né? Mudo, Rafael. Em que momento eu mudo a minha trajetória? Será que eu estou andando para trás? Será que é melhor mesmo eu mudar e eu vou continuar avançando? Vamos falar sobre isso na aula 10, que está dentro do módulo 3. Estamos no módulo 3 ainda, pessoal. São 9, tá? O módulo 4 fala sobre como lidar com os problemas mais comuns. Eu resolvi criar esse módulo porque tem algumas coisinhas que são pedras no sapato de 99% dos estudantes. Então eu criei um módulo só para isso. Uma aula para cada um dos grandes problemas. O primeiro, procrastinação. É absurdo quanto eu vejo as pessoas procrastinando de forma intencional, não intencional, e até mesmo os procrastinadores ativos. Eu vou te explicar o que é isso. É o cara que ele não é preguiçoso, mas ele é procrastinador mesmo assim. É muito interessante você conhecer esses perfis, porque às vezes você se encaixa em um deles e não sabe. E ali eu te ensino como sair dessa situação. A aula 12 eu falo sobre o sono. Pessoal, por mais que você ache que você não tem problema com sono, por favor, assista essa aula. São 40 minutos falando sobre a ciência do sono. Como aproveitar o seu sono melhor, como dormir melhor, como escolher a hora de dormir, como proceder ao acordar. Estar em alta performance exige um sono razoável. Quantas e quantas pessoas a gente conhece que estão por aí igual zumbis na rua? Zumbis, por quê? Porque não consegue dormir. Às vezes até dorme 9, 10 horas por dia, mas parece que não dormiu. Como é que você vai estar em alta performance nos estudos, que é uma atividade que te exige, né, mentalmente muito, se você não está com seu sono em dia? Vamos falar sobre isso e vamos acabar com qualquer problema de sono que você ainda tenha. E a aula 13 fala sobre a tal falta de foco, presença. Aqui eu trago chaves, aqui eu trago atitudes concretas para que você tenha mais foco nos estudos. Essa aula é muito interessante, pessoal, muito interessante. Em seguida, o módulo 5. Aqui a gente começa a entrar numa parte mais específica, mais concreta do estudante, né? A gente fala sobre o ambiente de estudo. São as aulas 14 e 15. Primeiro, eu te ensino a montar uma estrutura básica, tá? Ah, Rafael, eu vou precisar gastar muito dinheiro? Não, essa estrutura básica é básica mesmo. É o que você precisa para começar a estudar. E ali eu dou algumas dicas para você se proteger até mesmo de doenças, né? Doenças nas costas, na sua na questão do pescoço, na questão de dores de cabeça, como lidar com isso. Isso tudo tem a ver com o seu ambiente. Você quer estudar em alta performance, tem que saber montar um ambiente de estudo. E essa aula é muito interessante que eu mostro uma boa parte do meu ambiente de estudo e te dou ideias para conseguir aumentar a performance com que você já tem. Na aula seguinte, aula 15, eu falo sobre sugestões. Sugestões de investimento para a sua área de estudo. Ou seja, quando for entrando uma graninha, aqui já vai ter as sugestões. Tem uma listinha, eu mostro para vocês na internet o que eu acho que vocês poderiam ir comprando aos poucos para vocês terem uma área de estudos, um local de estudos rico, que seja confortável e que te dê a possibilidade de estudar mais horas com mais qualidade e mais absorção, tá? Depois a gente vai para o módulo 6, que fala das bases do estudo para concurso. Aqui já é de fato analisar o método. Aqui a gente começa a analisar o estudo em si, né? No módulo 6 a gente tem uma aula sobre lei. Essa aula sobre lei é muito massa, pessoal, muito massa. Nessa aula aqui, deixa eu abrir aqui para vocês. Nessa aula são duas partes, inclusive, né? 26 minutos uma e 22 outro. Por quê? Porque lei é a base. Estudar lei é a base para você passar em primeira fase. Só que as pessoas não sabem estudar lei. As pessoas não sabem, isso é impressionante. Então eu fiz uma aula inteira com duas partes para te ensinar a estudar a lei seca. E aí eu mostro os métodos, né? Ah, Rafael, é digitada, é
física, como é que eu grifo lei, né? Como é que eu marco lei, como é que eu coloco questão na lei, como é que eu faço isso? Tá tudo aí, pessoal, tá tudo aí. Mais de 50 minutos eu explicando dentro da minha jornada e ainda ofereço para vocês o meu modelo de lei, tanto em PDF para você ver inteiro, quanto em Word, para você poder aproveitar o sumário, aproveitar ali a minha formatação, porque é uma formatação da lei que eu uso. Enfim, isso está tudo muito explicado na aula, tá, pessoal? Só falando por alto aqui, mas é uma formatação de lei que eu uso para otimizar o aprendizado, para me fazer absorver mais aquilo, marcando e revisando, enfim, tem vários macetes, essa aula é muito rica. A aula 17 fala sobre doutrina, tá? Doutrina, como estudar doutrina e PDF, tá? Aqui, nessa aula, eu te mostro como escolher um material também. Por que doutrina, por que PDF, qual seria melhor, qual seria pior, e eu te dou uma indicação bibliográfica. Aqui estão todos os livros, as indicações que eu dou para você estudar cada uma das matérias, tá? Depois uma aula só sobre jurisprudência, como eu organizo o meu estudo de jurisprudências. É interessante, pessoal, porque eu sempre mostro a tela do meu computador, porque eu te mostro tete a tete. O colega até brincou, né? Você parece a Ana Maria Braga aí com esse negócio, porque você mostra como fazer, você explica e depois você mostra você fazendo, né? É igual a receita lá da Ana Maria Braga, é isso mesmo. Eu vou mostrando a minha tela para vocês, eu vou mostrando para vocês como é que eu faço, por que eu tenho alta performance nos estudos e por que eu tenho notas tão boas, fazendo o negócio do jeito que eu estou te passando para fazer. Tá? Então não é só explicar como é, né? Eu não sou aquele cara que você vê por aí, os coaches que nunca passou em nada, o cara vai lá, ele aprende no Google, vai gravar uma aula para te ensinar. Não, eu te mostro como eu fiz para dar certo. Correto? A aula 19 fala sobre questões, como estudar questões, onde eu busco questões, como eu organizo as questões. E aqui eu dou para vocês um exemplo, um modelo de prova dissecada. Prova dissecada, isso daqui é uma das chaves do aluno APA. O aluno APA ele usa uma prova em que ele foi reprovado como trampolim. A prova em que o aluno APA é reprovado não é para se decepcionar, é para servir de trampolim. Ele pega aquela prova e ele voa depois dela. Por quê? Porque a gente sabe como mensurar o que acertou, o que errou, tem um documento só para isso que eu te ensino como usar nessa aula. Negócio surreal, pessoal, surreal. E a aula 20, eu falo sobre sugestões de como começar os estudos. Eu sei que algumas pessoas não começaram ainda a estudar, e, enfim, vários já chegam no APA já estudando, já sabem como, já escolheram o material, beleza. Mas muitos estão começando ou querem recomeçar, por exemplo, professor, está tão ruim que eu quero recomeçar. O que você me diria para fazer? Tá aqui. Qual tipo de material que você vai escolher, como você vai organizar o seu dia, tudo, pessoal. Uma aula só sobre sugestão de como começar os seus estudos. Tá certo? A aula 7, o módulo 7, é o meu queridinho. Não posso esconder. O módulo 7 é o de revisões, pessoal. Revisão. A revisão, para mim, é assim, a base da base do negócio. Se você não revisa do jeito certo, você não aprende. Ninguém lê um livro e aprende de primeira. Na verdade, você pode já ter lido 10 vezes que ainda vai ter coisa que você não lembra. Mas a questão é que cada vez que você revisa o conteúdo, você sabe mais. Mas não é fácil. Por quê? Porque são muitas matérias, são muitas aulas, PDFs, ideias. Como é que eu vou revisar isso tudo, Rafa? Como é que eu organizo essa revisão? Eu fiz um módulo só de revisão para vocês, pessoal. São 4 aulas, olha só. A aula 21 fala sobre entender as revisões. Aqui eu mostro a ciência. Por quê? Por que você tem que se ligar nesse ponto? Por que isso daqui é essencial? Porque eu tenho que te convencer. Se eu não te convencer a fazer revisão, daqui a um mês você para, né? Tem que te convencer. Eu te convenço na aula 21, pode ter certeza. Na aula 22 eu vou te mostrar como fazer a revisão de primeiro aprendizado, que é a mais importante, é que você vai sempre fazer. Depois a revisão de manutenção e depois a revisão de reta final. Os alunos sempre me perguntam, professor, como é que eu faço reta final para a prova X? Aqui eu te dou passo a passo, para você montar o seu reta final de forma segura. Você nunca mais vai recorrer a uma outra pessoa para fazer um reta final para você, porque você vai entender que o reta final é algo que sai nas entranhas do seu estudo, é você que consegue identificar o que fazer na hora de fazer. Tá aqui, o passo a passo todo para vocês. O módulo 8, pessoal, fala sobre plano de estudos e cronograma. Eu sei que esse é um dos mais esperados, né? E por isso eu caprichei tanto nele. Aqui, nesse módulo 8, planos de estudo e cronogramas, tem 2 aulas. Na primeira, que é a aula 25, eu falo sobre ideias gerais de um plano de estudo.
O que é um plano de estudo, quais são os princípios, qual é o método para você montar um plano de estudos, enfim, eu te dou a base científica, como eu sempre faço. E a aula 26 é elaborando um plano de estudos. Então, é uma aula inteira, eu elaborando um plano de estudos com vocês, passo a passo. E você vai ter o modelo aqui embaixo. Ó. Olha só, o modelo de plano de estudo. Então, você baixa ele e você vai assistir junto comigo. Você vai parando a aula e vai preenchendo o seu. Por quê? Porque plano de estudo é algo individual. Você precisa colocar a sua rotina nele. Mas eu não posso deixar tão solto, porque senão você não consegue fazer o seu. Eu fiz o meio termo perfeito. Eu peguei um modelo muito bem encaixado, muito completo, mas que seja adaptável. E aí eu vou te mostrando como preencher o seu. E no final das contas, no final dessa aula, você tem um plano de estudo top para você seguir. Então, não tem mais desculpa. É a prova de desculpa. Organização não vai ser mais um problema para você. Eu faço junto com você. Tá certo? O módulo 9, pessoal, fala sobre a prova e o resultado. Né? Véspera e o dia da prova. Como é que eu lido com esse momento, a véspera da prova e o dia da prova? O que eu faço na semana da prova, o que eu não faço na semana da prova, o que eu vejo, o que eu não vejo, como que é a viagem para a prova. Falo de pontos específicos mesmo. Né? E a aula 28 eu falo sobre como lidar com a reprovação. Né? É normal que as pessoas sejam reprovadas, vocês vão começar a entender isso. Mas não é normal que as pessoas não saibam o que fazer depois disso. Aqui eu te ensino a traçar a estratégia, a usar a sua prova como um trampolim. Essa aula é muito importante. E o módulo 10, pessoal, que é o módulo de ativação, é um módulo em que eu coloco vocês, digamos, para agir. Não adianta de nada, né, vocês saberem o que tem que fazer, mas se não fizerem, não vão sair do lugar. O módulo 10 é onde eu realmente vou te ajudar a dar um start para essa coisa toda funcionar. Beleza? Ainda temos mais módulos, Rafael? Sim, pessoal, sim. O APA é um treinamento completo, como eu falei. Inclusive, é um treinamento que ganha módulos sempre. O aluno que vem comigo, ele tem acesso a tudo que já tem na plataforma e o que entrar depois. Né? Então, eu vou colocando informações, eu vou colocando lives, eu vou colocando outras coisas e você vai tendo acesso a tudo. O que existe hoje em dia de módulo bônus que vai continuar para quem entrar na turma? Primeiro, estudo reverso. Um módulo sobre estudo reverso, pessoal. Estudo reverso é o seguinte, é um negócio que a galera tem uma extrema dificuldade de entender o que é isso e para que isso serve e quando usar. E aí as pessoas usam o estudo reverso de uma maneira totalmente errada. É um método até legal, interessante, só que ele foi muito mal pregado, muito mal trazido, né, para a realidade dos estudos. E o pessoal usa isso daqui como se fosse uma panaceia. Aqui eu te mostro quando é que dá para você usar e quando é que não dá para você usar. Você vai ficar batendo cabeça sempre. Tá? Então, o estudo reverso, que método é esse? Quando eu uso, quando eu não uso. Temos também um módulo bônus de marcação de lei seca na prática. 4 aulas, pessoal. 4 aulas. Tá? Isso daqui nasceu da dificuldade de um aluno, que ele já tinha visto a marcação, ele já tinha visto a aula de lei lá em cima, e ele falou assim, Rafael, mas como é a marcação mesmo de lei na prática? Eu peguei e fiz um módulo inteiro, com 4 aulas, mostrando para vocês como é que eu marco lei no dia a dia. Como é que faz para marcar lei? Marcação de lei seca na prática. Um módulo prático, pessoal, mostrando para vocês como é que eu faço. E também o módulo bônus de lives, tá? Por quê? Porque todas as lives que eu faço, vocês vão perceber, algumas vão saindo lá no Instagram e eu vou colocando aqui para virar um Netflix para vocês. Por quê? Aqui vocês vão achar lives de todos os tipos, né? Aqui já tem, por exemplo, uma live com um escrivão de polícia, né? Que é o Bruno Marinho. Tem uma live com a Amanda de Oliveira, que é psicanalista, falando sobre procrastinação, como vencer a procrastinação. Tem uma live com um economista, o Pedro, falando sobre como usar o salário caso você seja aprovado. É algo que você começa a pensar que pode até te ajudar na própria motivação dos estudos. Né? Já vai subir mais uma live sobre como estudar português para concurso, tá? Para subir para vocês. E várias lives que eu vou fazendo, eu vou colocando aqui. Por quê? Porque eu quero que isso seja totalmente completo. Eu quero que aqui vocês tenham todas as informações que vocês precisam para estudar para concurso. Tem algum outro módulo, Rafael? Sim, já estou colocando na plataforma nos próximos dias um módulo sobre o curso de psicologia. Psicologia para concurseiro.
Vai ser a Amanda, umas 3 ou 4 aulas falando só sobre como é o comportamento, como deve ser o psicológico, quais são as ferramentas que um psicólogo passaria para um concurseiro. Eu sempre falo, a questão comportamental é mais importante do que vocês imaginam, muito mais importante. Por isso, também vai ter esse módulo extra, tá certo, pessoal? Enfim, tudo isso pelo preço que você vê aqui nessa página. E ainda pode dividir sem juros. É isso mesmo. É esse preço aí que você está vendo. Pode acreditar. E você deve estar se perguntando, né? Rafael, então para quem que é o APA? Primeiro, pessoal, o APA é para quem quer estudar. Se você está começando a estudar agora, vai ser perfeito para você. Você vai poupar um tempo danado. Você vai entender coisas que você demoraria anos e anos e anos sozinho. Se você já estuda há algum tempo, você está na faculdade, por exemplo, é ótimo. Pessoas que estão na faculdade têm um rendimento muito maior e já começam a se preparar para concurso cedo. Resolvem a vida muito mais cedo quando entram no APA. Se você já está estudando para concurso, mas quer acertar um pouco o seu método, o APA vai te ajudar demais. E se você já é um cara experiente com os concursos, mas ainda não passou, está precisando daquele acerto final, sabe aquela coisa ali, aquela lapidação no final, o APA vai te ajudar demais nisso. Rafael, e qual concurso, né, que eu posso fazer com o APA? Pessoal, o APA ele vai te ensinar a estudar e se organizar para você fazer o que quiser. Se você quiser fazer concurso fiscal, ele vai ser perfeito. Se você quiser fazer concurso policial, se você quiser fazer concurso jurídico, isso é com você, porque eu te dou um método de estudos. Eu te dou o como estudar. E você vai poder aplicar isso aqui em qualquer coisa. Tá certo? Lembrem que é possível também dividir o pagamento do APA de 12 vezes sem juros. Essa informação está aí para vocês nessa página, em algum lugar, que agora eu não sei onde está, depois você dá uma olhadinha. Enfim, como eu sempre digo, não há desculpas. Não há desculpas para a desorganização, para a falta de foco, para a procrastinação, para qualquer outro problema, porque o Alta Performance e Aprovação, ele resolve todos os problemas que um concurseiro pode ter durante sua jornada. Então eu quero te fazer algumas perguntas e quero que você seja muito sincero comigo, muito sincero. Você quer ser aprovado em um concurso público e mudar de vida? Você deseja estar em uma carreira em que é reconhecido profissionalmente e bem remunerado, prestando um serviço relevante? Você quer ter dinheiro e conforto para você e para os seus familiares? Você quer ter alto rendimento nos estudos e ser aprovado mais rápido? Bom, se a sua resposta é positiva para todas essas perguntas, vem comigo que eu vou te dar o passo a passo para você atingir os seus objetivos. Isso daqui, galera, é alta performance e aprovação.